Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz Gustavo e junto do Gabriel Bernalho, Guilherme de Assis, Luiz Eduardo, Rafael Pereira e o Rian Eduardo, nós compomos o trabalho que eu vou apresentar a seguir, que seria a proposta sobre a relação da RINT e agentes inteligentes, onde a gente queria explorar a complexidade da integração humana e tecnologia no cenário de IA generativa atual. Nesse sentido, a primeira sessão a gente identifica dentro da nossa proposta aqui qual que seria o grande desafio que a gente está abordando. Nosso trabalho a gente viu que ele está inserido no grande desafio 2, a complexidade de caracterizar as tecnologias parceiras. E segundo o quadro das direções futuras da RINT, ainda faltam modelos e frameworks que deem conta dessa nova geração de tecnologias com diferentes graus de autonomia e agência. Por conta disso, a gente identificou nossa proposta dentro desse escopo. Seguindo para a segunda sessão, a gente tem que o nosso tema específico que foi escolhido seria exatamente o impacto dos agentes de IA. Nesse sentido, especialmente os LLMs. Essa intensificação da complexidade para conseguir caracterizar e classificar essas tecnologias parceiras se daria muito por conta desses agentes a fazerem parte do nosso cotidiano e mudarem a forma como a gente entende essa relação entre humanos e tecnologia. Entendendo um pouco de por que a gente escolheu agentes inteligentes em si, a gente viu muito de quatro características que iam complicar a classificação. E até dentro dos debates que a gente teve dentro da disciplina, a gente resolveu rotular essas quatro identificações para a gente conseguir pensar exatamente como que seria essa complicação da classificação que a gente observou. A primeira seria sobre a autonomia variável, onde eles alternam entre ser ferramentas e tomar decisões, que mudaria exatamente essa questão de autonomia para a gente conseguir rotular de maneira realmente correta. Além disso, a gente tem um pouco do aprendizado contínuo, de como que eles evoluem e adaptam ao longo do tempo, conforme o uso. Os múltiplos papéis que eles podem assumir como ferramentas, colaboradores, mediadores simultaneamente, traria ainda mais complexidade para conseguir rotular eles de maneira correta. Além disso, multimodalidade e imprevisibilidade seria a questão do comportamento nem sempre ser previsível, onde muitas vezes para conseguir manter sua capacidade de autonomia, ela não conseguiria ser tão previsível assim, e isso geraria ainda mais complexidade na hora de a gente conseguir classificar os modelos e seu nível de autonomia. Nesse sentido, a gente traz um pouco da nossa motivação, até por conta desses três pontos que a gente resolveu destacar. Como a gente tem usado muito dessas novas tecnologias, explorando elas para ter essa noção, cada vez mais as nossas vivências pessoais e acadêmicas de como que a gente aborda tantas disciplinas, como que a gente usa no trabalho essas IAs, levanta para a gente muito sobre essa questão de o quanto que a gente se torna dependente ali, como que a verdadeira autonomia que a gente está avaliando, ela depende muito da nossa responsabilidade em utilizar. Então, talvez as mais difíceis categorizações ali seria muito restringida à forma de uso mesmo dessas tecnologias e conseguir classificar de maneira realmente qualitativa essa exploração depende muito disso. Algo que a gente viu muito foi da nossa observação do mundo real em si, de como que esses agentes inteligentes têm vindo atuando com parceiros de decisão. Isso aumenta muito essa opacidade e imprevisibilidade, onde a gente tem hoje em dia como se ele fosse um modelo de caixa preta e cada vez mais vai se criando essa necessidade de trazer mais explicabilidade dentro dos modelos, a gente trazer mais essa necessidade de fazer a IA ser explicada, de a gente conseguir não deixá-las ficar ao léu ali nesse tipo de questão. Além disso, a gente traz algumas tendências tecnológicas, onde a convergência entre a IA generativa e os agentes autônomos, eles vão gerando uma nova abordagem para a gente conseguir discernir realmente onde que isso tudo está chegando. E a RINT, ela precisa de novas formas para conseguir entender e projetar essas tecnologias, até para a gente conseguir projetar mesmo esse nível de autonomia. Em questão de objetivos, a gente traçou que nosso objetivo seria
realmente investigar como que essas lacunas que a gente tem observado, elas se manifestam dentro das tecnologias que a gente tem hoje. O que realmente fica à mercê do nosso entendimento, o que não que passa despercebido realmente quando a gente tenta rotular essas ferramentas que a gente vem usando. A gente conseguir analisar essas variáveis e quais são essas variáveis para a gente conseguir discernir os contextos e conseguir classificar mesmo de verdade a rede, como autonomia, proatividade, adaptabilidade e opacidade, como que elas vão influenciar na complexibilidade de conseguir rotular mesmo. Além disso, nossa ideia seria que, a partir de conseguir metrificar tudo isso, seria propor um modelo conceitual mesmo, um framework para a gente conseguir classificar esses agentes inteligentes de forma mais robusta, onde consiga obedecer essa tendência do mercado de conseguir trazer mais interpretabilidade sobre os modelos e conseguir ser algo mais claro mesmo. Nessa ideia seria sugerir essas diretrizes para que designers de qualquer tecnologia, que seja um IHC ou um Hint, eles conseguirem avaliar e caracterizar esses agentes antes da gente conseguir soltar esses novos modelos que sairiam, com uma análise mais criteriosa de verdade. Nesse sentido, a justificativa que a gente traz de por que o nosso tema é crucial seria exatamente porque hoje em dia não tem modelos tão robustos para a gente conseguir classificar. E teria muita relevância não só científica como prática. Hoje em dia, a gente conseguir classificar de maneira realmente científica e conseguir provar que todo o arcabouço teórico que a gente tem na área, ele realmente atua sobre o que a gente está querendo entender mesmo da autonomia, diferencia muito quando você tem um modelo que realmente é pré-estabelecido e pré-justificado entre essas métricas. E seria essa a grande diferença, de conseguir trazer realmente métricas que vão rotular ele e diferenciar de forma clara. Além disso, a relevância prática seria que no desenvolvimento de novas IAs ali, essa melhor classificação poderia apoiar decisões mais éticas no futuro e realmente que fariam esse desenvolvimento e esse nível de autonomia ser mais intuitivo durante a criação. E a gente conseguir ter um acompanhamento verdadeiramente coerente nesse sentido. Algo que foi um ponto que a gente tocou em todo o ponto seria de como que a relevância social e ética de tudo que a gente tem visto de IA, seja para qualquer aplicação de autonomia que a gente viu dentro da matéria. A ideia é a gente realmente ver os impactos de como está negligenciando isso e não está vendo isso com parâmetros claros, traz e vão ser realmente um ponto muito específico do futuro, em que, se a gente não tiver um meio de avaliar isso, de conseguir entender melhor essa autonomia de maneira realmente rigorosa, a gente vai ter muitos problemas com padrões de reforçar desigualdades, induzir erros, manipulação, que a IA já vem causando hoje em dia e é cada vez mais sutil. Então, ter essa diferenciação, conseguir compreender esses agentes, criar artefatos e maneiras transparentes e confiáveis de a gente conseguir avaliar eles com relação a esse nível de autonomia e responsabilidade é algo que já está sendo tratado e vai ser uma grande prevalência no futuro dos LLMs e dos agentes de AI como um todo. Nesse sentido, as nossas contribuições para a iniciativa que a gente pensou seria primeiro uma análise crítica de toda a taxonomia da Hint nesse ambiente, que nem a gente comentou, mapa conceitual de toda a complexidade dos agentes para classificação, como que a gente tinha pensado neles, e também um mini framework para classificação, além dessas recomendações, dentro de tudo que a gente pensou, e um avanço realmente na discussão no campo ético, que seria o principal ponto que a gente viu em toda a disciplina, até nos debates, de como que a gente foi questionando ali as tecnologias. Todo esse nível de a gente conseguir trazer esses parâmetros cairia exatamente nessa reflexão, nessa discussão ética que a gente quer ter no futuro. E é isso. Como encerramento, a gente traz aqui que nossa ideia é lançar uma luz mesmo sobre como que essa interação ficaria melhor tendo esses parâmetros. É isso, muito obrigado.